Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos, né? Como não é novidade a ninguém, eu sou o professor Rafael e hoje nós vamos estar aqui dando início à nossa primeira videoaula a respeito de tanques de armazenamento, né? Vamos falar aqui agora sobre esse equipamento que tem a finalidade de estocar, certo, o produto foi anteriormente refinado ou trabalhado de alguma forma na nossa indústria, certo? De maneira que meu método de ensino, né, como me vejo sempre na obrigação de lhes dizer antes de começar, é uma apresentação de slides, certo? Com a leitura e a explicação, sendo que se houver a necessidade de uma explicação maior ou não, eu dou uma ênfase a mais, senão nós seguimos adiante com isso, certo? Então, como já havia lhes dito, tanques de armazenamento, né, são nada mais do que equipamentos que têm formatos fechados, né, eles tendem a ser hermeticamente fechados, né, mas não perfeitamente fechados, porém fechados, cuja finalidade principal é estocar, né, é armazenar, como o próprio nome já diz, os elementos. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa apresentação. Vamos lá, definições. São recipientes destinados a armazenar fluidos à pressão atmosférica ou a pressões levemente superiores à atmosférica. Bom, primeiro ponto. Ele armazena fluidos, certo? Diferente de esfera. Ah, professor, mas como que se armazena o gás? O gás ele é liquefeito, né, e é armazenado numa esfera. Mas isso não vem ao caso ainda. No nosso caso de tanques, ele diz o que ali? São recipientes destinados a armazenar fluidos à pressão atmosférica ou a pressões levemente superiores à atmosférica. Ou seja, eles estão em um local fechado com uma pressão no mínimo atmosférica, certo? Porém, há alguns casos que há necessidade de se elevar um pouco a pressão atmosférica para adequar aquele ambiente, certo? Deixar aquele ambiente propício a armazenar tal produto. São fundamentais para permitir boa flexibilidade para as operações e garantir a continuidade de qualquer unidade de processamento. Bom, são fundamentais por quê? Porque certos momentos, certos trechos de um processamento de refino necessitam que haja o estocamento, certo? Para que o fluido que já foi anteriormente processado possa sofrer a nova etapa do seu refino, ao passo que esse fica armazenado aguardando a sua respectiva vez, aguardando a sua logística, ou seja lá o que for, certo? Neles são estocadas as cargas para unidades de processo e seus derivados. Ou seja, cargas, primeiramente, o que são cargas? São os produtos. Ponto. São estocadas as cargas para unidades de processo e seus derivados, ou seja, carga de processo para as unidades de processo, ou seja, são aquelas cargas que ainda vão sofrer algum processo de refino, certo? E derivados dessa carga, por exemplo, uma carga que já foi processada, né, já foi refinada e está ali simplesmente esperando a sua respectiva logística, certo? São utilizados também para estocar insumos para o processamento, no caso óleo combustível, amônia, metanol e etc. Ou seja, o tanque ele não só armazena aquele fluido principal do processo, ele armazena também aditivos, né? Insumos que servem como aditivos para auxiliar no nosso próprio processamento petroquímico, certo? Que é no caso da amônia, né, do metanol e etc. Segundo a NBR 17.505, que rege a norma de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, ela diz que em um tanque com pressão a nível atmosférico, ou seja, tanque atmosférico, a pressão de operação é de até 6,9 kPa, certo? Ou 1 PSIG, libra por polegada quadrada gravitacional. Tanque de baixa pressão
ou seja, pressão de operação entre 6,9 e 103,45 kPa, no caso 15 psig. E o vaso de pressão, que de uma certa forma também armazena, é uma pressão de operação acima de 103,45 kPa, que são, né, o mínimo de 15 psig. Lembrando que 1 psig equivale a 0,07 kgfm por centímetro quadrado, certo? E 15 psig equivale a 1,05 kg por centímetro quadrado. Quilograma força, né? Temos aqui um parque de tancagem, né? Uma ilustração de uma foto de um parque de tancagem. Ó. Cada recipiente desse aqui é um tanque. Perceba a extensão que é esse local aqui, né? É um terreno imenso, certo? E cada ponto desse aqui equivale a um tanque de armazenagem. Temos aqui agora uma ilustração dos principais componentes a nível macroscópico. Temos o teto, que pode ser de diversas formas, como vamos ver posteriormente, né? Cônico, móvel, fixo, de várias formas. Temos o costado, que diz respeito à estrutura lateral, né? Ao costado, de fato, da chapa de costado do seu tanque. Temos o fundo, certo? Também vamos ver que possui diversas formas. Temos a fundação, que tem a ver ali com o grau de recalque, né? Todo o nivelamento. A base, que é onde esse tanque se assenta. E do costado temos aqui a divisão por anéis, que é o quinto, quarto, terceiro, segundo e o primeiro anel do seu respectivo tanque, né? Esse costado é formado por essas chapas, né? Cada chapa dessa que dá uma volta completa no seu tanque, no costado do seu tanque, significa um anel, representa um anel. Classificação quanto à função. Bom, vamos ver agora os tipos de finalidades, né, na qual se enquadram os tanques. Tanques de armazenamento são próprios para estoque de matérias-primas e produtos acabados à pressão atmosférica. Tanques de recebimento, que é para estoque de produtos intermediários, ou seja, produtos ainda não acabados. Tanques de resíduo armazena produtos fora de especificação ou provenientes de operações indevidas aguardando reprocessamento. Ou seja, é aquele material residual de fato, né? Aquele material que por alguma razão foi descartado. E tanques de mistura, que são usados para obtenção de misturas de produtos ou produtos e aditivos visando ao acerto de especificação. Então, senhores, como já lhes disse, o tanque ele não só armazena, ele também pode armazenar para misturar. Você tem aqui a mistura de produtos com certos aditivos e insumos que vão dar origem a um novo produto, certo? Tudo à base, tudo a partir, né? Tudo é feito dentro de um tanque. E como principal aqui o de armazenamento, né? O estoque de matérias-primas e produtos acabados à pressão atmosférica. Quando está ali simplesmente para estocar esses materiais. Classificação quanto ao tipo. Os tanques podem ser classificados quanto ao fundo, ao costado e ao teto. Os tipos de fundo são, atenção aqui, plano, curvo, esferoidal, cônico, cônico invertido e inclinado. Ou seja, esses 6 tipos aqui, nós já temos uma ideia do que se trata, né? Fundo plano. É aquele fundo perfeitamente plano, certinho. Fundo curvo. Já é um fundo que possui uma certa curva, né? Um fundo esferoidal. É aquele fundo que tem perfil esferoidal. O cônico é aquele que tem um formato cônico, côncavo, né? Cônico invertido já seria o cônico convexo. E o inclinado, que tem um certo grau de inclinação desde sua fundação. Os tipos de costado são costado cilíndrico, certo? Que é o costado perfeitamente cilíndrico, em pé, e o costado esferoidal, que ele é mais
tendencioso a um formato esférico, certo? Temos aqui, ó, um exemplo de tanque esferoidal. Ó, como é que os anéis eles têm tendência a formar uma esfera. Aparenta até que esse tanque está para explodir, né? Quando na verdade ele está em perfeita operação. Os tipos de teto são tanques de teto fixo, que é o teto que está ali firme, teto móvel, que é aquele que se move, né? Principalmente usado para muitos produtos voláteis. Tanques de teto fixo com diafragma flexível e tanques de teto flutuante, certo? É o tanque que o teto flutua, certo? Lembrando que aqui no Brasil o principal tipo de costado é de fato costado cilíndrico, certo? Mas existe o costado esferoidal. Tanques de teto fixo, do inglês Fixed Roof, são tanques cujos tetos estão diretamente ligados à parte superior de seus costados, certo? Então, esses tetos, eles estão como? Completamente selados, completamente amarrados à parte superior, né, ao último anel, no caso, ali do seu costado. Podem ser autoportantes. O que é autoportante? Apoiado exclusivamente na periferia do costado. Ou seja, ele tem a periferia ali, né, que é a extremidade do seu anel, do seu último anel, e ele é apoiado ali. Ou suportado, que são apoiados em uma estrutura interna de perfis metálicos. Ou seja, ele pode ser apoiado diretamente no último anel, ou ele pode ser apoiado numa estrutura interna, certo? Feita de perfis metálicos. Ou seja, ele encaixa na sua túbula, na estrutura, né, no costado do seu tanque. Dependendo da forma do teto fixo, pode-se distinguir as seguintes variações construtivas: teto cônico, que é o cone roof; teto curvo, que é o dome roof; teto em gomos, que é o umbrella roof, certo? Que possui a maior perda por evaporação. Temos aqui, ó, um teto fixo autoportante. Perceba como é a estrutura dele interna. Ele é fixado aqui, ó, nessa altura aqui, ó, ao anel, ao último anel do costado aqui, ó. Ele não é encaixado internamente. E o tanque de teto fixo suportado, certo? Que aqui, ó, perfis metálicos no interior do seu tanque servem de suporte, como o próprio nome já diz, para que seu teto fixo ele seja devidamente apoiado sobre ele. Tanques de teto cônico, que é o cone roof, apresenta a forma aproximada de um cone reto, certo? Então temos aqui, ó, até aqui o último anel, e a partir daqui nós temos um tanque com um formato cônico, certo? Que é chamado de cone roof, né? O teto cônico. Temos aqui agora o tanque de teto curvo, que é o dome roof. Apresenta a forma aproximada de uma calota esférica e normalmente é autoportante, ou seja, ele é como se fosse uma tampa, né? Como vocês podem observar aqui, uma tampa que fica perfeitamente encaixada no último anel do seu costado. Tanques de teto em gomos, que é o umbrella roof, né? Umbrella, que significa do inglês guarda-chuva, né? Sombrinha. Só que nesse caso é o teto em gomos, que é uma modificação do tipo anterior, no qual qualquer seção horizontal terá a forma de um polígono regular, com o número de lados igual ao número de chapas utilizadas nessa região do teto. Ou seja, cada lado vai corresponder a uma chapinha dessa aqui, né, a um gomo desse, certo? Tanques de teto móvel, que é o lifting roof, são tanques cujos tetos se movimentam externamente ao costado. Preste atenção nisso, ele se movimenta externamente ao costado, ou seja, não é por dentro, é externo, por fora.
em função da pressão de seu espaço vapor, né? Ou seja, o que é um espaço vapor? É o espaço que o produto, né, se vaporiza, né, na sua volatilidade, e à medida que ele se move, o tanque se move, sobe ou desce junto, para que ele sempre não haja perda, né? Haja sempre uma condensação. O equipamento deverá conter dispositivos de segurança para evitar o excesso de pressão ou vácuo interno. Qualquer um desses faria o teto se movimentar de uma forma irregular. As perdas por evaporação são evitadas por meio de um sistema de selagem entre o costado e o teto, ou seja, somente o teto móvel ele não seria suficiente, certo? O teto móvel ele não seria suficiente, de maneira que é necessário, né, se faz necessário um sistema de selagem na periferia, né, desse teto, juntamente com o costado, para que não haja a evaporação, né, do seu produto. Temos aqui um tanque de teto móvel, certo? Nós não estamos vendo o teto aqui, mas ele está aqui, certo? Ele se movimenta. Ó. Temos aqui um esquema interno, certo? Onde temos aqui o costado, ó. E ele se movimenta nessa parte interna aqui, à medida que o fluido se movimenta, né? Que tende a subir, tende a descer. E temos aqui dois tipos de selagem para que não haja, né, a saída do gás aí, que é a selagem líquida e a selagem seca. Tanques com diafragma flexível, que é o diafragma. São tanques em que os tetos são fixos ao costado, mas apresentam a possibilidade de variar o volume do espaço vapor em consequência da modificação de pressão de armazenamento. Ou seja, o que vai fazer a diferença nesse caso aí não é o vapor em si, mas sim a pressão na qual ele gera, certo? A variação do espaço vapor é realizada pela deformação de um componente interno que funciona como uma membrana flexível. O diafragma flexível normalmente é fabricado de material plástico, neoprene, um polímero sintético ou etc., né? Resistente ao produto armazenado sobre a forma líquida ou vapor, ou seja, é um produto flexível, né? Não é um produto rígido, é um produto maleável e embora seja maleável, ele tem que ser resistente, né, às condições físicas que o produto exige para ser mantido ou de forma líquida ou de forma gasosa. Temos aqui o esquema de um tanque com diafragma flexível. Externamente ele é assim, internamente ele tem esse reforço aqui, ó, essa chapa, esse bico, né, por assim dizer, essa extremidade. E aqui dentro nós temos a linha de diafragma que se movimenta à medida ao passo da diferença de pressão, né? Os tanques de teto móvel e tanques de teto com diafragma flexível normalmente são utilizados em sistemas fechados, óbvio, objetivando a redução das perdas por evaporação trabalhando com tanque pulmão. Lembram-se, senhores, que no início, tanques de teto móvel, dependentes com ou sem diafragma, eles eram utilizados para fluidos com uma volatilidade maior, ou seja, que eles poderiam se vaporizar mais fácil. À medida que ele se movimenta para cima e para baixo, ele está sempre comprimindo o fluido, favorecendo assim um recondensamento, certo? Uma não perda desse material. Tanques de teto flutuante, que é o floating roof. São tanques cujos tetos estão diretamente apoiados na superfície do líquido armazenado, no qual flutuam acompanhando sua movimentação durante períodos de esvaziamento e enchimento. Ou seja, esse aqui é o clássico exemplo, é o teto flutuante. Eu, inclusive, já pude trabalhar em uma manutenção em um tanque desse.
São tanques cujos tetos são apoiados na superfície, certo? Na superfície do líquido, não na superfície do costado, ou seja, ele está sempre em contato, é como se ele estivesse boiando em cima do líquido, certo? À medida que o fluido enche, o tanque esvazia, ele está sempre ali. Então ele não permite de forma alguma que haja o desperdício, né? Que haja a vaporização, né? A atuação da volatilidade nesses fluidos. São utilizados com o objetivo de minimizar as perdas por evaporação devido à movimentação do produto. No caso, uma gasolina, um álcool, certo? Um querosene. Como o teto flutuante movimenta-se internamente ao costado, haverá necessidade de um sistema de selagem, certo? Uma selagem, né, entre o costado ali e o teto flutuante, para que nessas bordas, né, nessa periferia, não haja a passagem do vapor. Temos aqui um tanque de teto flutuante, como ele está lá embaixo. E esse tanque ele pode subir à medida que o material for injetado aqui dentro, assim como ele vai abaixar, né, juntinho com o material, se for, né, à medida que for esvaziando esse tanque, certo? Então ele tecnicamente está boiando sobre o fluido armazenado. Teto flutuante simples consiste essencialmente de um lençol de chapas, ou seja, é um lençol formado por chapas que forra ali, né, que fica boiando sobre o seu material. O teto é enrijecido por uma estrutura metálica na sua parte superior para lhe conferir a necessária estabilidade. É o tipo mais simples e de construção mais barata, ou seja, é muito viável à indústria, né, quando se trata de um produto não muito complexo, trabalhar justamente por ser mais barato. Dos tipos de teto flutuante é o que apresenta maior perda por evaporação, pois o teto está em contato direto com o produto armazenado e transmite mais facilmente a energia solar incidente, certo? Então o que acontece? Como ele está em contato direto com o fluido e ele está em contato direto com a radiação da luz solar, ele se aquece, aquela chapa metálica se aquece, certo? E consequência disso ele acaba transmitindo esse calor, absorve esse calor pela chapa metálica e transmite esse calor ao fluido que está logo abaixo dele, fazendo com que ele se evapore. No tanque de teto flutuante simples, a flutuabilidade é precária, certo? Dada ao projeto, né? A forma na qual ele é aplicado. Bom, teto flutuante com flutuador. Possui na construção convencional um disco central e um flutuador na periferia do teto. Ou seja, já dá para imaginar que se ele possui um flutuador na periferia, ele mesmo, a chapa dele, não fica em contato com o fluido. O que fica em contato com o fluido são esses flutuadores, né, nas periferias e esse disco central no centro. Isso é melhor, pois apresenta uma maior flutuabilidade, certo? Ele flutua mais, e uma menor perda por evaporação. Por quê? Porque esse teto, apesar de absorver o calor, ele não está em contato direto com o fluido, então não há transmissão do calor de forma direta, certo? Então há uma menor perda. Porém, é um custo maior que o tipo anterior, naturalmente. Uma variação construtiva do teto flutuante, pontoon, né, que é o teto comum, é o tipo buoy roof, né, buoy roof, onde caixas metálicas são fixadas no teto flutuante para melhorar sua flutuabilidade, quando esse se encontra inundado por água proveniente de chuva, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Certo, são caixas que são instaladas aqui na parte de cima, que ainda não é essa imagem, isso aqui é o pontoon primeiramente, certo? Isso aqui é um tanque normal, estilo pontoon, com seus flutuadores na periferia, e temos aqui o buoy roof, que são essas caixas aqui que eu me referi, que elas servem de atenuadores de acúmulo de água, né, quando há uma chuva.
Teto flutuante duplo. Possui dois lençóis de chapas ligados internamente por uma estrutura metálica, formando compartimentos estanques. É uma estrutura robusta e de excelente flutuabilidade, justamente pela quantidade, né, de flutuadores. São dois lençóis de chapas ao invés de um. É o tipo de teto mais caro, porém apresenta menor perda por evaporação por aquela mesma razão, pela dificuldade de transmissão encontrado pelo calor absorvido na chapa a não ter o contato com o fluido, né? Pois os dois lençóis de chapas formam um colchão de ar entre um e outro, que funciona como o quê? Isolamento térmico. Como um isolante térmico, né? Entre a superfície do líquido armazenado e a superfície externa do teto. Certo? O calor é recebido pelo primeiro lençol de chapa. Entre um e outro há um bolsão de ar, né? E esse bolsão de ar faz com que ele seja como se fosse um isolante térmico. E esse isolante térmico evita que a chapa do segundo lençol, que é a que tem contato com o fluido, ela se aqueça, fazendo com que o líquido não se aqueça também e não evapore. Temos aqui um teto flutuante duplo, perceba, ó, a primeira chapa do primeiro lençol e a de baixo aqui, que é o segundo lençol, e entre eles temos o que? Colchões de ar, né? Que servem como isolantes térmicos. Ainda sobre o teto flutuante duplo, maior custo de fabricação e montagem. Certo, ele é mais caro. Fundações mais caras devido à exigência de menores recalques, dado o peso, né, superior. Considerável volume de produto imobilizado, por causa da necessidade de manter sempre o teto flutuando, certo? Então você sabe que você tem que ir ali, pelo próprio empuxo, né? Quem não estudou empuxo, procure saber o que é empuxo, né? Que é aquela propriedadezinha que mantém o navio flutuando no mar. É a mesma que atua no tanque, né? Você tem que ter uma quantidade X, né, de fluido, né, de acordo com aquela área, em função do peso e do tamanho e da área daquele teto. Ou seja, é necessário ser feito um cálculo de empuxo para que você tenha ali estipulado uma quantidade mínima de produto imobilizado ali dentro, certo? Para que mantenha sempre seu teto flutuando. O apoio desigual das pernas de sustentação do teto sobre o fundo pode provocar trincas por fadiga junto aos reforços da perna de sustentação e nas juntas das anteparas dos flutuadores com o lençol inferior do teto. Ou seja, esse teto, embora ele seja o melhor no que tange retenção de evaporação, menor perda, porém ele tem esses agravantes aqui, que é o que estamos vendo, certo? Tais trincas podem provocar o alargamento do teto e até o seu afundamento. Ou seja, essas trincas fariam com que se perdesse seu centro de flutuação, fazendo com que ele afundasse de vez. E isso gera uma possibilidade de graves danos, né? Como trinca nas soldas das anteparas do tanque, certo? Em tanques com movimentação muito frequente. Então é necessário toda uma engenharia, todo um projeto, né, para você poder acompanhar esse tipo de montagem. Seleção do tipo de tanque. A tabela 1 da norma Petrobras N270 recomenda o tipo de tanque de armazenamento a ser adotado em função do produto armazenado, ou seja, para cada tipo de produto, um tipo de tanque. Produtos leves da faixa de gasolina e nafta leve. Nós podemos usar aqui o tanque atmosférico de teto flutuante, certo? O petróleo cru, por exemplo, que é um tanque atmosférico para pequena pressão interna, segundo o API 650 PNCF, e o álcool, bem como o diesel leve, tanque para baixa pressão de teto cônico, segundo a norma da Petrobras 1964, certo? Gasolina para aviação, temos esses aqui, ó,
que é o tanque atmosférico de teto cônico com um teto flutuante interno. Temos como alternativa um tanque atmosférico para pequena pressão interna, segundo a API 650, também o apêndice F. E por último temos aqui o tanque para baixa pressão de tanque cônico, de teto cônico, segundo a 1964, né, a N1964. Para produtos pesados da faixa do querosene para cima, como nafta pesada, querosene, o QAV, o óleo diesel, resíduo de vácuo, que é o Cycle Oil, óleo combustível, que é o SLOP, óleo lubrificante, que é o Flushing Oil, e asfalto, certo? Bem como lastros de navio, é o tanque atmosférico de teto cônico, certo? E por fim, para água bruta, que é o tanque sem teto, certo? Como uma nota aqui, temos que os tanques para armazenamento de produtos com pressão de vapor PVR acima de 43,5 kPa e com um diâmetro inferior a 8 metros devem ser do tipo cônico com pressão interna determinado conforme o apêndice F da norma API 650. Bom, falaremos agora sobre diques e bacias de contenção. O que são diques? Diques apropriados são normalmente construídos em torno de cada tanque ou conjunto de tanques, limitando uma região que se denomina bacia de contenção, certo? Então, esses diques eles são construídos em torno do tanque, né, ou de um conjunto de tanques, limitando uma região, né, que é a nossa bacia de contenção, que é para onde alguns excessos são conduzidos. Por norma de segurança, todos os tanques destinados a armazenar produto inflamável, tóxico ou químico são dotados de diques. É por obrigação, é norma. O volume do dique tem que ser no mínimo igual ao do tanque, certo? Ele no mínimo tem que ser igual ao do tanque, para poder armazenar numa emergência todo o fluido do tanque. Os diques e as bacias de contenção objetivam a segurança da instalação de armazenamento, apresentando basicamente as seguintes finalidades. Atenção aqui. Conter o produto armazenado em caso de rompimento do tanque, certo? Ele poder armazenar, por isso que ele tem que ter uma capacidade igual ao do tanque no qual ele está circulando, ou tubulação de interligação. Conter o produto armazenado em caso de falha de operação ou qualquer outro eventual vazamento proveniente do tanque ou de suas tubulações, certo? Limitar o incêndio a uma pequena área, né? No caso, se houve um princípio de incêndio dentro de um tanque, com aquela quantidade enorme de combustível dentro dele, o dique simplesmente o tanque pode ser drenado para o dique para aquela quantidade de material combustível não esteja ali, certo? Dentro do tanque no momento do incêndio. Temos aqui um esquema, ó. Temos aqui o nosso tanque. Aqui temos a bacia de contenção, certo? Tem um taludezinho aqui e a crista do dique, certo? Nesse espaço aqui, ele é curvo, né? Ele segue o perfil circular do tanque. E ele aqui rodeia, né, e possui profundidade e comprimento tais que seu volume é suficiente para comportar todo o volume estocado pelo tanque, certo? Temos aqui um exemplo, ó, fotos, diques e bacias de contenção, ó. Temos aqui um dique montado em volta do tanque, certo? Com a sua bacia de contenção. E aqui, no caso, foi um acidente que teve, né? Um incêndio que teve dentro de um tanque, que com certeza a operação, no caso aqui, se eu não me engano, da Petrobras, fez com que o resto do fluido aqui estocado fosse removido. Os diques podem ser construídos utilizando-se diversos materiais, sendo os diques de terra e de concreto os mais utilizados, certo? Os diques feitos de terra e de concreto, que são os aterrados, né? Os diques de terra devem ser construídos com camadas sucessivas e uniformes,
de espessura não superior a 30 centímetros, havendo sempre compactação antes da depositação da camada seguinte. Ou seja, antes de você depositar a próxima camada, você tem que compactar aquele terreno. A superfície do dique de terra deve ser protegida da erosão utilizando-se o plantio de grama ou asfaltamento, ou seja, aquele dique ele não pode sofrer com a erosão. É necessário que haja o que nele então? Todo um plantio, ou um plantio de grama, de um gramado, como nós podemos ver aqui, ó. Repare que em volta há um plantio de grama, ou até mesmo um asfaltamento, tudo para que se evite o que? A erosão, da sua estrutura do dique. Até porque a erosão desse dique faria com que o fluido estocado nele passasse por lençol freático, causando assim danos, tanto na fundação quanto na natureza em si. O talude do dique deve ser definido pela natureza do material empregado, sendo o talude de uma escala 1 para 1,5, normalmente adotado nos diques de terra. Os diques de terra são os mais baratos, porém apresentam elevado custo de manutenção. Nos diques de terra, normalmente é adicionada à altura teórica do dique uma sobrealtura, para fins de segurança, de aproximadamente 20 centímetros para compensar a redução devido à compactação ou à erosão do terreno. Ou seja, já prevendo que vai haver a compactação, dada em procedimento, ou até mesmo uma inevitável erosão, você já dá uma sobrealtura aí, uma sobreespessura de 20 centímetros para compensar qualquer tipo de situação dessa. Temos aqui a montagem de um dique, de uma bacia de contenção, em volta aí do seu tanque e aqui, certo? Lembrando que eles têm que ter capacidade para armazenar todo o fluido dentro do tanque. Os diques de concreto são os mais caros, porém o gasto de manutenção é praticamente desprezível. Concreto você tem ali, basta você manter limpo, certo? Ele não danifica, não facilmente. A bacia de contenção deve possuir um adequado sistema de drenagem, certo? Constituído de drenos de bacia e drenos pluviais. Ou seja, a bacia ela deve possuir um sistema de drenagem para que ela não comporte, para que ela não comporte ali água da chuva, qualquer tipo de resíduo que possa ocupar o espaço que deveria ser ocupado pelo fluido de processo. A instalação de drenos pluviais só será necessária quando o tempo para infiltração no terreno, certo? Ou seja, quando o tempo para infiltração no terreno da água de precipitação pluviométrica for superior a 3 horas, ou seja, você tem ali a necessidade de instalar um dreno pluvial, ou seja, para drenar, para escoar essa água da chuva. E, de acordo com o procedimento, só é necessário quando o tempo para infiltração no terreno, ou seja, o tempo para infiltração ali no seu terreno, for superior a 3 horas. Ou seja, quando o tempo for acima de 3 horas necessário, você já deve instalar ali o seu dreno pluvial. Temos aqui um dique de concreto, perceba como ele é perfeitamente montado, certo? E ele tem que ter esse aqui, esse escoamento aqui, esse excesso de água aqui, de água pluvial, se eu não me engano, deve possuir um sistema de drenos, de dreno pluvial para drenar, para escoar essa água daqui. Manter ele sempre seco para receber o material do tanque caso seja necessário. Os drenos da bacia devem possuir válvulas de bloqueio externamente à bacia de contenção e permanentemente fechadas por motivos de segurança. Ou seja, quando o dique, para o caso do dique não ser suficientemente capaz de deter, de cumprir com sua função de segurança, essas válvulas de bloqueio estão ali de forma externa à bacia. Para quê? Por causa de um incêndio, por exemplo, e esse dique e o fogo já está chegando próximo ao combustível ali armazenado no dique, essa válvula de bloqueio ela é aberta e esse excesso de fluido
que há dentro do dique, que está ali retido na bacia de contenção, ele é escoado para fora dela, para que o fogo não faça daquilo ali o seu novo combustível, certo? Então, por essa razão, existe essa válvula de bloqueio que, porém, por motivos de segurança, ela está sempre fechada para que não haja o escoamento indevido desse fluido. O sistema de drenagem da bacia deve ser mantido limpo. Como já lhes disse, por essa razão temos o sistema de dreno pluvial, de qualquer outro tipo de dreno de limpeza, desobstruído e dimensionado adequadamente. Mais uma vez lhes digo, dimensão dele, o volume tem que ser pelo menos igual, né, em termos de capacidade, ao volume do tanque no qual ele está circundando. De modo a eliminar o risco de transbordamento, caso combate a incêndio, né, caso você tenha um incêndio no seu tanque, você vai drenar todo o fluido do tanque para a sua bacia de contenção. Se ela não for suficiente, todo aquele fluido vai vazar, né, vai transbordar, caso o dique não tenha a mesma capacidade que o tanque. As bacias de contenção devem possuir escadas de acesso ao seu interior e devem ter pelo menos um lado adjacente a uma via de acesso para facilitar acesso de emergência. Ou seja, se você tem ali um tanque e na beira dele tem uma pista, certo? Tem que ter, que esse seria no caso nosso lado adjacente, uma via de acesso para facilitar qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de acesso em caso de uma emergência, certo? Para que não dificulte a entrada à bacia ou acesso de alguma forma, certo? Bom, senhores, e com isso encerramos a nossa primeira videoaula sobre tanques, certo? Espero que esses princípios básicos aí tenham ficado bem fixados na mente dos senhores. Como eu sempre digo, não entendeu alguma coisa, reveja o vídeo, leia a apostila que tem todo esse material nela, certo? Só não fiquem com a dúvida para os senhores. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.